Olá, hoje é sexta-feira, né, dia 11 de setembro. Vamos começar mais uma aulinha de laboratório, tá? A nossa experiência de hoje, gente, é o experimento com as sombras, tá? Vocês deverão pegar o livro de ciências na página 57 e aí vocês terão as orientações do que é para fazer nesse experimento, tá? Aqui, ó, experimento com as sombras. Destaque as páginas 161, 163 e 165 do material complementar. E vá para um local com sol, tá? Vocês precisam da luz solar nesse experimento. Coloque um lápis em cima da marcação localizada no centro de uma das páginas destacadas, tá? E desenhe a sombra que se formou. Então, vocês vão pegar as páginas lá do material complementar, elas são todas assim. Então, vocês peguem uma página dessa, né? E, né, vocês devem desenhar a sombra que se formou. Desenhe também a posição do sol em relação ao lápis. Então, vocês vão precisar olhar para o sol, na sombra, né, onde que o sol está se formando, né, em relação a esse lápis. Anote o horário em que foi realizado o registro, tá? O primeiro registro, isso vai fazer numa primeira folha. Repita o mesmo procedimento em 3 horários diferentes. Então, vocês vão precisar repetir 3 vezes em 3 horários diferentes, tá? Ao longo do dia, usando as 3 páginas disponíveis no material complementar. Em todas as etapas, as folhas deverão ser posicionadas no mesmo lugar, tá, gente? Isso é muito importante. A única coisa que vai ser diferente serão os horários, tá? A posição da folha vocês têm que colocar no mesmo lugar que colocou a primeira, tá? Além disso, é necessário utilizar o mesmo lápis nos 3 procedimentos. Então, não pode trocar o lápis, tem que ser o mesmo, tá bom? E depois que vocês realizarem esse experimento, vocês têm que responder essas 4 perguntinhas aqui e mandar para a professora no AVA, tá bom? É muito importante que vocês façam. Com base nas anotações, responda. Claro, né? Vocês vão anotando nas folhas do experimento. Olha só a primeira pergunta. O Sol permaneceu na mesma posição nos 3 horários? Vocês vão responder. Segunda, e a sombra do lápis permaneceu na mesma posição? Sim ou não? E o tamanho da sombra do lápis? Houve alguma alteração nessa sombra do lápis? Meça os desenhos das sombras com uma régua para verificar, né? Porque no caso, vocês têm que desenhar, né, na hora que for lá, com cada folhinha, desenhar a sombra do lápis. Então, vocês vão dizer se teve ou não a alteração, tá? Tem que medir com a régua. E, por último, a posição do Sol teve alguma influência sobre a formação da sombra do lápis? Essa posição do Sol influenciou na sombra do lápis? Gente, sim ou não, e justifique a resposta, tá? A primeira, a segunda e a última, provavelmente as respostas serão as mesmas. A terceira é uma resposta pessoal, tá? Aqui vocês têm todas as páginas, eu coloquei, tá? E na última página tem o gabarito, tá? Só a terceira aqui é uma resposta pessoal. Mas é importante que vocês façam sozinhos e depois confere o gabarito, tá? Aqui no slide que tem a resposta. Vou postar lá no AVA, confiram, tá bom? Mas a terceira perguntinha aí é uma resposta pessoal. E para finalizar, gente, vocês sabem, né, que para a sombra ela se formar, ela precisa de 3 componentes, né, gente? Primeiro de tudo, uma fonte luminosa, né? A fonte de luz, que no caso aí da experiência de vocês vai ser a luz do sol. Algo que bloqueia a passagem da luz, né? Que no caso é o lápis. E também, né, o local onde a sombra vai aparecer. Sempre para se formar uma sombra, precisa desses 3 componentes, tá? Eu espero que vocês façam, tá bom? É muito importante esse experimento para vocês entenderem na influência aí da luz para se formar a sombra, tá bom? Caso tenham alguma dúvida, venham me perguntar,
estou à disposição. E aí hoje, né, nós encerramos o nosso experimento aqui.